Alô, amigos da TV Jornal da Cidade. Estamos começando o nosso Conversa de Boteco, um programa semanal aqui pela TV Jornal da Cidade, onde eu e meu companheiro Donizete Barbosa estaremos recebendo convidados para aquele bate-papo legal, bacana, descontraído, para falar de esportes e também de qualquer assunto variado. E hoje, no nosso programa, teremos aqui uma presença muito legal, muito importante. O Donizete vai falar quem será o convidado do Conversa de Boteco de hoje, Donizete. É isso aí, Zé. O nosso convidado nasceu em Pouso Alegre no dia 22 de março e esse ano estará completando 61 anos de idade. Ele começou a jogar futebol nos campeonatos amadores de Pouso Alegre nos anos 1970 no Cruzeiro do Corinho. Ele fez testes e foi aprovado no Santos, onde começou na categoria juvenil. Em 1978, com 20 anos de idade, ele subiu ao profissional e ajudou o time da Vila a ser campeão paulista naquele campeonato dos meninos da Vila em 1978. Passada essa fase no Santos, ele buscou novos rumos na carreira. Jogou pelo Náutico Ferroviária de Araraquara, pelo São Bento, Juventus, Portuguesa Santista e o Ituano. Teve também destacada atuação no exterior, onde jogou pelo Loletano de Portugal e pelo Tóquio Gas do Japão. Já aposentado da bola, ele concluiu a Faculdade de Educação Física em 1985 e se formou treinador de futebol. Nesta área trabalhou por 17 anos no futebol japonês, onde conquistou o campeonato nacional por 3 vezes. No Brasil, dirigiu o Ituano e o Sul Minas de Pouso Alegre no Campeonato Mineiro da 2ª Divisão em 2006. Ano passado, fez parte da comissão técnica do Pouso Alegre Futebol Clube e, após a saída do treinador Marcelo Albino, assumiu o comando do time no restante do campeonato. Em 2019, garimpa talentos para o Pouso Alegre Futebol Clube e que possam brilhar tanto quanto foi a sua carreira no futebol. Bom, e para inaugurar a nossa conversa de boteco, vamos receber o nosso convidado. Bem-vindo, Zé Carlos Espoleta. Aí, meu Seja bem-vindo ao nosso papo de hoje. Bem-vindo ao nosso boteco. Essa conversa é maravilhosa. Muito obrigado pelo convite. Zé Carlos, você é um símbolo do futebol de Pouso Alegre, isso todo mundo sabe disso, que você, Paulo da Pinta e Grafete representaram muito bem o nome de Pouso Alegre no futebol nacional. E a gente queria conhecer mais um pouco da sua carreira. Você começou muito novo, no início da década de 70, jogando futebol amador da cidade. Como é que era o futebol amador daquela época, daquela molecada que jogava futebol? Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite por estar aqui nessa conversa do boteco, nesse primeiro encontro. Realmente, Pouso Alegre, naquela época, tinha os campeonatos da garotada e eu tive a felicidade de poder jogar no time do Corinho, onde tinha muitos garotos, jogava onde hoje é a rodoviária de Pouso Alegre. O campo do Vasquinho, né? Campo do Vasquinho, Campo do Vasquinho. E eu pude jogar naquele time que tinha muitos atletas bons também, na época, não era só fazia parte daquele time, mas eu metia gol. Eu gostava de jogar, eu jogava de atacante ou de ponta direita, mas depois, na sequência da minha vida, eu tive que retornar, voltando a jogar. O tradicional rival do Cruzeiro era o Real, né? Era o Real, do João Carlos Bandeira, nosso querido, em memória, nosso Pinguim, que também lutou muito juntamente com o Augusto Balbino Godoy, que é o Agostinho, o Tião Cueco, o Agostinho, que também tinham o Rielli, que é o Ayrton Custódio, que tinha o time dele naquela época também, o Vitinho, que nós comentamos, tinha o Jorge do Açougue, que tinha o time dele. Então era uma moçada muito bacana, o Edmir Matragano, que fazia o campeonato também, e o nosso saudoso Corinho, que era palmeirense roxo, que tinha um time, a gente treinava normalmente 3 vezes por semana, ali no campo do Vasco, e então montou uma equipe maravilhosa. Zé Carlos, naquela época a molecada daquela época era diferente da molecada de hoje, Era voltada
O lazer naquela época praticamente era só futebol, né? Não tinha outra coisa. Videogame, celular, essas festas na rede, não existia nada disso. Então a molecada era voltada a jogar futebol mesmo naquela época. Era voltado a jogar o futebol, apertar a campainha nas casas dos outros. A gente também às vezes ia pegar mamão, a gente ia, pedia, não dava, nós pegávamos. Tinha coisas que não podia fazer hoje, se fizer isso hoje, vai preso. Mas naquela época tinha muita liberdade, nós não tínhamos as dificuldades que tem hoje, embora tenha muitas facilidades hoje. Mas naquela época realmente a gente jogava bola na rua, eu guardava o meu tênis, para não falar para minha mãe, eu guardava no cano que saía água, aí na rua, guardava para pegar à noite. E à noite a gente jogava aquele conguinha, a gente jogava até 9, 10 horas da noite na rua, aqui mesmo em Pouso Alegre, na rua Adolfo Linto, a gente jogava muito. Então, quer dizer, hoje não tem mais nada disso. E quem que enxergou, quem que viu primeiro assim, esse moleque que joga bola de conga na rua, tem jeito de jogador de futebol, vamos levar ele pro Santos. Aqui em Pouso Alegre, tinha um time chamado Manchester, e no time jogava o professor Tadeu, Tadeu Neilo. Ele era de Santos, preparador físico do Santos, do juvenil. E ele ficava muito lá no Hotel do Borja, o Hotel do Grapete. Aí, na época, ele jogava e ele perguntou pro Paulo Borges: "Pô, Paulo, quem é o garoto aqui da cidade que joga bola aí e tal?" O Paulo falou: "É o Espoleta." Eu falei: "Espoleta? Espoleta não dá não. Espoleta é meio difícil." Aí ele falou: "Não, é o Zé Carlos." "Aonde ele mora?" Eu morava na comunidade do Zé Garcia, num barracão ali, no fundo da Casa Líder, frente da Casa Sarquis, tradicional Casa Sarquis, e eles foram lá. "Ô Zé Carlos, você não quer ir para o Santos?" Eu falei: "Não é possível, brincadeira, eu ir para o Santos." Eu já tinha, na época, treinado no Bangu do Rio, não fiquei. Quem ficou foi o Flor, Francisco Aquino Pereira, meu querido amigo Flor. E treinei também para o time do Guarani. O Ladeira, que foi várias vezes campeão na categoria de base para o Corinthians, ele era do Guarani. Na época, foi jogador do Guarani muito tempo. Foi jogador famoso do Guarani. Guarani de Campinas. E ele chegou, nós fomos treinar em Ouro Fino. Ele falou: "Você é de Pouso Alegre, você passou. Mas eu vou levar primeiro os garotos de Monte Sião." Falei: "Beleza." Na época que ele falou os garotos de Monte Sião, vou levar, ele levou mesmo. Aí ficou, eu fiquei lá: "Caramba, eu acho que eu não vou." Veio esse rapaz do Santos. Aí o Paulo Borges indicou, eu peguei a minha malinha, uma jacaré grandona, que o meu querido José Norberto, para quem não conhece, é o Boia. Jogou no Pouso Alegre. Jogou no Pouso Alegre, jogou nos clubes aqui na cidade. E ele era dono do bar, no Clube Literário, aonde eu trabalhei, carregar copo, lavar copo. Eu trabalhei no bar dele, depois eu fui ser gerente do bar dele, 73, 74, 75. Aí indicou, em 1976, eu tomei meu rumo. Fui para Santos, treinei, cheguei lá, treinei e não voltei. Eu fiquei 3 meses direto. Morava no alojamento do Santos. Morava no alojamento do Santos, lá na Vila Belmiro, onde que hoje você chega, olha, aquilo lá está uma maravilha, aquilo lá está lindo pra caramba. E morava ali embaixo da arquibancada. Hoje é muito bonito aquilo lá, hoje é totalmente diferente. Morei também no 3º andar, onde é a secretaria que eles estavam arrumando lá. Morei em outras casas também que eles alugaram. Museu sensacional, tivemos lá em 2012. E 2012, eu até mostrei para você, perto da padaria, lá na padaria suíça, lá no Canal 1, lá no final. Então foi esse início que eu tive. Eu me lembro que eu não recebia nem dinheiro pelo Santos. Eu fiquei 6 meses sem receber dinheiro pelo Santos. Não tinha dinheiro nem para cortar cabelo. Meu pai, minha mãe, minha família, meu pai pedreiro, minha mãe dona de casa, me deram muito amor, me ajudaram. E os meus amigos também, que me incentivaram, e eu continuei a minha caminhada, minhas amigas, meus amigos, e a gente seguiu o caminho e Deus abençoou. Foi isso. Aí naquela época, 76 para 77, o Santos estava montando um grande time,
na categoria juvenil e vários daqueles jogadores subiram para o profissional. Você subiu em 77. Você lembra o primeiro jogo seu como profissional do Santos? O primeiro jogo, você está falando muito bem, Donizete, porque o time do Santos, quando eu cheguei no juvenil, já tinha Rubens Feijão, já tinha Pita, já tinha Toninho Vieira, já tinha Claudinho, já tinha Juari, né? E depois nós tivemos outros atletas também, que o Paulinho, goleiro, nós tivemos o Donizete, tivemos o Edinho, lateral esquerdo. Eles não apareceram tanto, mas também fazem parte do Menino da Vila. Em 77, nós estávamos jogando a Taça São Paulo, essa que o São Paulo foi campeão agora, né? E nós jogamos, perdemos para o Corinthians no Pacaembu, lotado de 1-0. Os 11 atletas que jogaram naquela partida pelo Santos, né? No ano seguinte, jogamos em 77, no ano seguinte foi campeão pelo Santos. Todos eles jogando, certo? Jogaram pelo time profissional do Santos. E o do Corinthians, que nós perdemos para o Corinthians de 1-0, gol do Rubinho até, na prorrogação. Não tinha nenhum daqueles do Corinthians que foi campeão, porque naquela época o Corinthians não dava chance. Era uma pressão muito grande, porque ele ficou muito tempo sem. Naquela época, se não me engano, só subiu o Ronaldo, que foi em 78, ele estreou no Corinthians, justamente no primeiro jogo do Campeonato Paulista, contra o São Paulo, que defendeu até aquele pênalti Então era raro o Corinthians subir. O goleiro foi expulso, né? Hein? O goleiro do Corinthians foi expulso, entrou o Ronaldo no 8, pega no pênalti, não é isso? No segundo tempo, o Ronaldo entrou no jogo e defendeu o pênalti Daí Pereira, e daí a carreira de 10 anos, todo mundo já conhece, Ronaldo Giovanelli. Mas depois do Santos, aí depois dessa época, 78, você seguiu outros caminhos, né, Zé? Eu tive, olha, no Santos, eu joguei campeonato nacional também pelo Santos. No último jogo meu pelo Santos foi na Copa dos Campeões de 1982 contra o Flamengo no Morumbi, foi 1-1, né? O Zico, estava marcando o Zico ainda, né? Depois eu fui nós fomos num jogo em São Paulo e o outro jogo no Rio. No Rio eles ganharam da gente 2-1, não teve jeito, nós saímos 1-0 no Nilton Batata, mas eles viraram o jogo. Vamos continuar já já. O Conversa de Boteco volta já. Você joga na loteria e logo pensa no que fazer com tanto dinheiro. Viagens, mansões, iates. Mas você só tem uma chance em 50 milhões de ganhar. Já a chance de se precisar de doação de sangue na vida é 1 em cada 3 pessoas. Acertar na loteria, você continua acreditando. Agora, precisar de sangue nem passa pela sua cabeça? Atingir milhares de pessoas ao mesmo tempo com uma variedade imensa de notícias tem sido a meta do Jornal da Cidade. Com anúncios impactantes e de leitura rápida, há que se ressaltar que o Jornal da Cidade é líder no mercado editorial há mais de uma década. Jornal da Cidade, um jornal com boas publicações, são renovadas diariamente através do seu site.
Ao se decidir por anunciar em jornais, lembre-se que é preciso uma continuidade, uma frequência que te traga rápido o resultado desejado. Portanto, leia, anuncie e assine Jornal da Cidade, o jornal que o coloca de graça na internet. Jornal da Cidade, as notícias do jeito que você gosta. Olá, sou Ellen Moraes, professora do curso de Publicidade e Propaganda. Aqui os nossos alunos são preparados de verdade e na prática para ocuparem com excelência as vagas do mercado de trabalho. Nossas salas e laboratórios são organizados para que os alunos tenham aulas criativas e participem de projetos de extensão permanentes como agência experimental, fotografia publicitária, revista digital, além de rádio e produção de mídias audiovisuais. Venha para a Univas, aqui você pode mais! Alô, amigos, estamos de volta com o nosso Conversa de Boteco. José, você falava aqui da sua carreira, está falando da sua carreira, da sua trajetória pelo Santos, e você falava aí de um jogo difícil, hein? Flamengo de Zico. Ah, sim, esse jogo, né, foi um jogo que teve muita repercussão, porque era a Taça dos Campeões, e nós queríamos ser campeões naquela, mas saímos na frente do Flamengo, batata, depois o Zico empatou numa sorte, quer dizer, não é sorte, ele é iluminado, né? Não teve jeito. Eu estava marcando e o Gilberto ficou dentro do gol no escanteio. O Leandro cabeceou junto com o Joãozinho, a bola passou por cima de mim e o Zico só deu uma penteada, ele entrou no ângulo. O Marola foi, esticou todo, mas não deu. E, quer dizer, a gente, cada ano que passa, a gente vai revivendo as emoções que a gente viveu naquele, quando a gente iniciou, como o Doni falou, em 1977. Eu iniciei o primeiro jogo meu, foi contra o Santa Cruz em Recife, no Mundão do Arruda, certo? Lotado aquilo lá, eu olhava aquilo e falava, meu Deus do céu, quer dizer, eu só tinha que agradecer a Deus por tudo que eu tinha recebido, depois de 3 operações no joelho, em 1975, eu jogava já em 74, com 16 anos, eu sou de 58, então eu jogava no titular da cidade aqui. Então eu jogava magrinho pra caramba, o Cubinho lá de Santa Rita, deu uma pancada em mim, saiu, cabeça da fíbula, ela saiu da tíbia, ela saiu e o que aconteceu? Fui lá, o doutor voltou no lugar, mas eu tive que, não quebrou, ela só deslocou, certo? Uma luxação, melhor dizendo, e eu gessei a perna, fiquei uns 30 dias, depois eu voltei a machucar novamente, porque saiu sangue, meu joelho inchou e tal, aí eu operei 3 vezes num ano só, e graças a Deus eu fui abençoado, isso é tudo em 75, em 76 chega a pessoa, fala, o Paulo Borges indica, eu fui para o Santos e consegui, logo em 77, jogar no Santos Futebol Clube. Mas abençoado por quê? Porque eu tive na base do Santos, eu tive Coutinho, Mengalvio, eu tive o Dé, que jogou no Palmeiras, eu tive o seu Olavo, que jogou no Corinthians, eu tive o Chico Formiga, eu tive o seu Pepe, José Macia, Pepe, então o Ramos Delgado, eu acho que eu já falei, mas são pessoas queridas, são pessoas que me deram todo o apoio para que eu conseguisse o meu objetivo no Santos Futebol Clube. E o José Eli de Miranda, que coroou tudo, que é o capitão, bicampeão mundial pela seleção brasileira, o Zito. Então, eu acho que eu só tenho que agradecer tudo que ocorreu na minha carreira e substituir o tricampeão do mundo, que é o Clodoaldo. Clodoaldo Tavares Santana, o Corró, que sempre nas viagens que nós tivemos no Brasil e para o exterior, que eu fui jogar na Espanha, eu fui jogar na Itália junto com o Santos, ele sempre ficava com o Clodoaldo, ele falava, Zé, pode fazer tudo certinho, Zé, você vai jogar no meu lugar. Eu falava, não, Corró, você que tem que jogar. Eu falei, não, eu não estou aguentando meu joelho. Mas, e sempre ele jogava o primeiro tempo, eu jogava o segundo tempo. Eu quero poder encerrar esse assunto do Santos, finalizar esse assunto,
dia 28 de junho próximo agora, vão fazer 40 anos daquela final Santos e São Paulo. O que ficou de amizade daqueles meninos da vila com você? Ainda existe esse laço de amizade entre vocês? Converso com todos eles, Tony. O futebol é maravilhoso. Às vezes a pessoa fala, é inimizade. Não, no futebol a amizade é eterna mesmo. E nós agora, hoje, né, eu tenho conversado com o Joãozinho, que era o capitão nosso, o Nelsinho também foi capitão nosso, e eu tenho conversado muito com o João, para falar com a diretoria do Santos, porque o João mora lá. Então, eu tenho falado com ele, João, vamos, eu acho que fazer uma homenagem para o Ailton Lira e para o Clodoaldo. No time do Santos, naquela época, só nós que saímos, só nós que pegamos os louros. Mas quem jogou o campeonato todo e ajudou o Santos a chegar na final foi o Lira, marcando os gols dele de falta, ou de pênalti, ou de jogadas lindas, de lançamentos, né, juntamente com o Pita e o Clodoaldo, porque o tripé era Clodoaldo, Ailton Lira e Pita. E depois mudou Zé Carlos, Toninho Vieira e Pita, que era o tripé do time de juniores, né? Entendeu? Então, nós queremos fazer essa homenagem para o Ailton Lira e para o Clodoaldo, né? Esperamos que a gente aconteça. Mas a amizade, Tony, é eterna. O Juari, que estava na Itália, o Rubens Feijão, que está na Alemanha, o próprio Nilton Batata, que está nos Estados Unidos, o Nelsinho, que está no Japão, a gente sempre se fala. Queria pegar um gancho para vocês, nesse sentido, você está falando aqui de final de campeonato paulista de 78, Santos campeão. Né? Esse aqui que nós estamos tratando. E a gente via, você, mais que ninguém, estava lá, Morumbi lotado com mais de 100 mil pessoas, obviamente torcida do São Paulo e também torcida do Santos. O futebol de hoje não está chato, torcida única, tudo é violência. Eu não sei se essa vontade de proteger tanto da violência, de torcida única, acaba estendendo mais ainda ódio entre uma torcida e outra. Enfim, eu acho que o espetáculo, para o jogador, quando ele olha para cima e vê a torcida única, faz que não tem graça. Realmente difícil para o atleta. Né? O Pouso Alegre sofreu agora no campeonato do ano passado, não tinha torcida, né? No primeiro jogo, certo? Foi difícil, mas depois a torcida foi lá, fez a festa e impulsionou o time, deu maior força para o time. Mas o que você está falando, eu peguei 110 mil no Morumbi, né? Aquilo lá emocionava, a gente, poxa, vibrava, aquilo ali arrepiava, a bandeira, não tinha discussão, tinha briga, mas não é como hoje. A globalização, ela, por um lado, ela melhorou bastante, pelo outro lado, ela deixou assim, o que o torcedor, essas facções que estão, essas guerras, torcida, foguete, um jogando no outro, quer dizer, a gente espera que isso mude, não é verdade? Então, realmente, isso aí para o atleta é muito ruim. O atleta quer ali, igual eu vi o Flamengo jogando, aquela vibração no Maracanã, foi mais linda. Não é porque jogou, é porque deu show mesmo, vários jogadores, e a gente quer isso, dar espetáculo. Você chegou a jogar em vários clubes do interior de São Paulo, Ferroviária, Juventus, São Bento, Português Santista. A estrutura desses clubes era diferente da do Santos, né, Zé? Sem dúvida. A estrutura de departamento de futebol. Não tem como comparar o Santos Futebol Clube, né? Eu fui o primeiro clube que eu saí, foi o Náutico, em Recife. Foi buscar lá o governador, foi me recepcionar. Eu até ouvi o neto dele hoje, Campos, Wilson Campos, o senador Wilson Campos, foi lá me recepcionar, Guararapes, no aeroporto de Guararapes e tal. Era uma festa, né? Porque eu tinha sido campeão no Santos. Aí logo eles contratam. Então, eu disputei o campeonato nacional por eles, depois retornei, fui para a Ferroviária de Araraquara, um time de tradição, vários craques também, Bazani, que é um famoso craque, Dudu, que era da Ferroviária de Araraquara, o Ney, que jogou no Palmeiras, era da ponta esquerda, Ney, da Academia do Palmeiras, da Academia do Palmeiras, Neguinho jogava muito, era um timaço, jogava muito. Então, eu tive a oportunidade e o prazer de jogar na Ferroviária, que é quase a camisa do Juventus que você está, né? Então, realmente era diferente, né? Mas o aconchego da cidade, né? Eu tirei minha carta de motorista, foi em Araraquara,
Casa de motorista e moto. Foi em 1981. O Náutico também, uma passagem maravilhosa pelo Náutico, uma experiência fantástica. Depois eu fui seguindo. Aí eu vim parar em Sorocaba, 82, que eu fui, estava na faculdade. Aí eu estava na faculdade 82, 83, 84, 85. Eu fiquei 82, 83 no São Bento de Sorocaba. São Bento. Aí depois, São Bento, um clube maravilhoso Jogava também. no antigo Walter Ribeiro, que era Isso, Walter Ribeiro. apertado, não é igual hoje. O SIC, né? O SIC, que é o Centro de Integração Comunitária, onde o São Bento joga. E essa viagem que nós estamos fazendo aí, a gente vai sair de Sorocaba e vai um pouquinho longe. Vamos parar no Japão. Daqui a pouquinho a gente volta com Conversa de Boteco. O governador Romeu Zema deu início à semana com a reunião de secretariado. Um dos assuntos da pauta foi a tragédia da Vale em Brumadinho. A reforma administrativa do Estado, encaminhada para apreciação dos deputados, também foi destaque. Depois de aprovada, vai gerar uma economia de mais de R$1 bilhão nos próximos 4 anos. O governador também recebeu o embaixador da República da Coreia para estreitar ainda mais as relações institucionais e comerciais entre o Estado mineiro e a Coreia do Sul. Primeiro governador a visitar a FAENG, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema se reuniu com o presidente e os servidores da instituição. O governador também deu início às aulas da Rede Estadual de Ensino, na Escola Murgi Ibrahim Sará, em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. A escola nunca havia recebido a visita de um governador. O governo está trabalhando de maneira diferente para Minas se tornar eficiente. Esta é Dona Rosa, 57 anos. Esposa dedicada, mãe de 4 filhos e recentemente virou vovó. Ela nunca gostou do hospital, mas foi num quarto de hospital que Dona Rosa viu a filha se recuperar depois de um acidente. Ela precisou de cuidado e sangue. Há 5 anos, Dona Rosa não falta uma doação, porque ela sabe que sangue salva vidas. Aqui o que vale é o amor à vida. A Prefeitura de Pouso Alegre não para. Em 2 anos de administração, podemos ver melhorias por toda a cidade. No bairro Xangri-Lá, onde a população sofria há anos com as inundações, a Prefeitura realizou uma grande obra para a captação das águas fluviais, solucionando o problema. O programa de castração de cães e gatos realizou mais de 600 procedimentos cirúrgicos, atuando no controle populacional destes animais. Ainda há muito para se fazer, mas você sabe que pode contar com uma prefeitura presente. Estamos de volta então com a nossa conversa do Boteco. Ô Zé, antes de ir para o Japão, a gente vai relembrar aqui, vamos voltar a 68, 79, a final São Paulo e Santos. A gente tem aqui as imagens dos 3 gols com a vitória de virada do Peixe, 2-1. Você lembra desses gols? Vamos dar uma olhada lá? Vamos lá. Esse lance, que é tudo que aconteceu. Esse é o gol de São Paulo. É o gol de São Paulo. Eu estou indo marcar o Zé Sérgio e o Zé Sérgio vai e passa por mim. Aí a bola ficou pro Dari Pereira. Aí foi o Nelson em cima do Dari Pereira. O Nelson não conseguiu. O Dari Pereira cruzou a bola, ele jogava de meia esquerda. Ele era 4 zagueiro, jogou de meia esquerda nesse dia. E o Dari Pereira jogou pro Serginho, o Serginho marcou. Serginho Chulapa. Aí no outro lance, o que aconteceu? O velho Chicão, famoso Chicão Seleção Brasileira, falou: eu vou quebrar esses meninos da vila. Nós entramos com uma garra muito grande e você vê lá, eu dividi a bola com o Chicão, passei à frente, encontrei o Juari, dei um toque para o Juari dominou e chutou. O Valdir Pérez não viu a bola. Muito rápido, uma velocidade, ele foi lá na bandeirinha, pode ver, ele está só vibrando, comemorar. E o segundo gol do Santos foi um lance no segundo tempo, estava 1-1 no primeiro tempo, e como vocês podem ver, o Toninho Vieira passa a bola para o Pita, dá um lançamento, o Pita dribla o zagueiro cai, o Pita bate, o Valdir Pérez não consegue, e fizemos o 2-1, aguentamos até o final, foi o primeiro jogo da decisão.
Isso aí marcou a minha carreira, certo? Porque realmente a determinação começou dali e todos os garotos ali, eu acho que cresceram, né? Foram muito bem. 2-1, deixa campeão. Aí, Zé Carlos, você virou treinador. Eu estava com carreira encerrada de jogador, já independente financeiramente, foi para o Japão. Virou treinador, já estava com diploma de treinador, foi treinar a equipe do Tokyo Gas, é isso? Não, no Japão eu joguei na Tokyo Gas. Agora, para treinar, eu fui treinar o Kajitsu. É no sul do Japão. Lá na Tokyo Gas, tinha vários jogadores desse time do Kajitsu, e eles falaram para o dono do time, tem um garoto, um rapaz que veio do Brasil lá, ele é formado, ele explica certinho e tal, e fui eu lá. Era para ficar 1 ano só, eu fiquei 17 anos, entendeu? Então fomos mudando, e eu tive a felicidade de trabalhar com vários atletas. A gente fala assim, é japonês, né? O cara é japonês, mas talentosos. Um deles é o Endo Yasuhito, que jogou e veio na Copa do Mundo. Eu fui homenageado lá em Sorocaba pelo cônsul japonês, né, na época, né, quando teve a Copa do Mundo e eles jogaram lá. E a televisão japonesa, a televisão do Chile, eu tive que dar entrevista porque tinha 2 jogadores da seleção que eu treinei, né? E claro que não é só eu, ele tem talento também, né? E eu fiquei esse tempo todo, fomos, como você falou no início, 3 vezes tricampeão japonês, mais de 10 vezes campeão do estado, só lá no sul do Japão, aonde é Kagoshima, que é perto de Okinawa, ela é na região de Kyushu, né? E hoje a gente tem muitas amizades lá também, sabe? Tem muitos jogadores ainda jogando na J-League. Depois de 16 anos, 17 anos no Japão, você fala japonês fluentemente. Eu tive que aprender o japonês, porque quando eu cheguei, tinha intérprete. E o garoto era um garoto que fazia a minha interpretação. E eu comecei a ver, ouvir, né, na televisão, eu falei, mas pô, não foi eu que falei isso. Ele transmitia aquilo que ele pensava, não aquilo que o meu sentimento. Aí eu peguei, falei, não, eu vou estudar. Então, nas entrevistas, eu não falo muito bem o japonês, mas eu consigo entrar no coração da criança, naquela pessoa mais adulta, eu sei falar as palavras que dá para a gente se entender, não é verdade? A escrita é mais difícil. Não, escrita não dá, eu só escrevo meu nome, mas agora, falar japonês, para mim foi um privilégio, porque eu falo inglês também, mas no começo foi muito difícil. Mas eu aprendi, aos 36 anos eu fui para o Japão. Então, esse tempo todo que eu fiquei no Japão, cada dia era um aprendizado. Foi numa época que o futebol japonês estava abrindo as portas para o mundo, né? Não tinha muito estrangeiro ali naquela época. Não tinha. E eu cheguei em 92, porque eu comecei em 92 jogando com quem? 91 que eu fui, 91, 92, eu fiquei 2 anos. Foi o Zico, o Pita, Oscar já estava lá, o Renato já estava lá, o Everton já estava lá, o Heriberto já estava lá. Tinha mais brasileiros, mas não era profissional. Quando o Zico chegou, nós estávamos na 2ª divisão. Nós jogamos na 2ª divisão, né? E depois subimos para a 1ª divisão. Só que houve um acidente com a família da minha esposa, né? Morreram 5 na época, e nós preferimos ficar no Brasil. Aí voltamos, eu fiquei 1 ano e meio aqui no Brasil, né, trabalhando no Ituano, como treinador, nas categorias de base do Ituano, e do profissional do Ituano em 94, e retornei depois para o Brasil, para o Japão, ficando lá até 2010. E o Zé Carlos hoje, ele prefere ser treinador de futebol ou ser mais a parte de coordenação do futebol, Zé Carlos? Eu sou realmente técnico de futebol, formado, tenho 30 anos dentro do Sindicato de Treinador de Futebol de São Paulo, né? Tenho vários cursos, não tenho curso CBF, mas pela idade minha eu posso tirar a licença honorária da CBF, que vale também como profissional. Agora, em Pouso Alegre, né, eu prefiro fazer a parte de coordenação, né, como eu já falei para o nosso presidente Paulo da Pinta, eu prefiro que outro venha, conhecedor da divisão, né, que conhece muito mais a divisão do que eu, para trabalhar nessa divisão, né, que é a 2ª divisão.
Eu estou em contato também para voltar para o Japão ou para outro time. Mas no momento eu quero ajudar nosso querido Pouso Alegre nessa caminhada da formação de atletas para a gente revelar atletas aqui e jogar no Pouso Alegre, como o Paulo da Pinta, como o Amarildo, como outros tantos atletas também que jogaram. André, como você vê a estabilidade dessa frente técnica de futebol, você hoje coordena as categorias de base do Pouso Alegre Futebol Clube. Sub-20 e Sub-17, não é isso? E o Sub-15 agora, está iniciando. Está iniciando. Mas falando de técnico, de time profissional, a instabilidade no Brasil. 3 pancadas, tchau, não presta, não vale nada. Como você enxerga isso no futebol brasileiro? Muito difícil. Eu, por exemplo, vejo futebol japonês, futebol europeu, né? Eles dão condições para que o treinador trabalhe. São raros os treinadores, né, que estão dando sequência. O Renato Gaúcho, que está dando sequência bacana. O Carille voltou agora. O Mano está muito bem. Eu acho que eles estavam falando mal dele. Ele provou realmente a capacidade dele. Né? O Felipão, todo mundo fala mal do Felipão. Mas o Felipão é gente boa. Eu tive com o Felipão lá no Japão também. Uma pessoa maravilhosa. Lógico, aí vai lembrar daquilo lá, mas isso aí, a turma fala, culpa o técnico, mas não vê o que o atleta fez. Não vê o que o atleta fez naquele dia de jogo, certo? Jogando a bola no lugar errado, onde não podia jogar. Mas todo mundo culpa o treinador, não fala do atleta. Muito pouco. Do 7-1. Não é verdade? Não tem, ninguém esquece, mas fala do treinador. E ele provou mais uma vez, e eu tive com o Leão ainda falou, pô, nós estamos torcendo pro Felipão, eu também estou. Porque eu não sou palmeirense, sou Santos, mas eu torci para ele ser campeão por causa da idade dele, 70 anos. Eu vou chegar, eu tenho 61, eu quero voltar para o Japão, eu quero treinar um time aqui. Quem sabe a gente está, né, trabalhando, daqui a pouco eu estou trabalhando num time também, e a idade não pesa não, é que a gente tem amor ao futebol e dedicação, né, para que passar para esses atletas aquilo que a gente aprendeu. Essa dedicação que você tem, a gente sabe que você tem, como é que está sendo empregado nas categorias de base do Pouso Alegre? Conta pra gente como é que está o Sub-20, Sub-17 e como vai nascer agora o Sub-15. Olha, você dá essa oportunidade de falar, eu quero agradecer ao presidente do Pouso Alegre, ao meu querido amigo Paulo da Pinta e toda a diretoria do Pouso Alegre, nessa volta do Pousão, essa luta que o Paulo teve com todos, né, que enganjaram nisso aí. Eu pouco ajudei, mas agora, nesse ano que reiniciou, eu pude dar a minha contribuição, porque eu fui secretário de esporte, conhecendo todo o ambiente, né, de todos os laudos do campo, tudo aquilo, eu pude ajudar também. Então, eu tenho que agradecer o momento do Paulo dar para mim essa oportunidade de eu poder mostrar o meu trabalho também, né, como educador, como professor, e pela experiência que eu tenho, não só no Japão, na Alemanha, na Itália também que eu tive, e procurar ajudar os garotos nessa caminhada da formação. Que o Pouso Alegre nós vamos formar a categoria de base, mas é para a formação A da CBF. Então é clube formador, é isso a intenção, né? Então o Pouso Alegre vai galgar nesse cenário para que ele possa revelar os atletas, entendeu? Então a gente só tem que agradecer, eu só tenho que agradecer o Paulo a oportunidade. Zé Carlos, o patamar mais importante de todo esse trabalho que você está falando aí é a estabilidade que o Paulo da Pinta está te dando. Você é funcionário do Pouso Alegre Futebol Clube, funcionário estável do Pouso Alegre Futebol Clube. Isso é um trabalho que foi feito pelo Carille durante 9 anos no Corinthians, Milton Cruz no São Paulo, quem não se lembra, ficou 15 anos no São Paulo como auxiliar técnico. Quer dizer, esse trabalho é muito importante, você está com a cabeça tranquila, sabendo que o seu trabalho é a longo prazo. Sem dúvida nenhuma, um trabalho a longo prazo, a longo, médio prazo, né? E você lembrou muito bem, porque trabalhar, né, e com honestidade, acima de tudo, como todos da diretoria do Pouso Alegre são honestos, eles estão ali se dedicando para que o Pousão, né, a gente possa transmitir aos torcedores, a todos vocês da imprensa, a todos que estão filmando, né, então a rádio, transmitir essa segurança para que a gente seja uma força no sul de Minas, que lá Belo Horizonte olha, poxa, o Pousão está lá, tem a força da Caldense, a força do Boa em Varginha, tem o Atlético de Três Corações, o Tricordiano, né?
mas vai ter o Pouso Alegre aqui, como a bandeira de Minas é, né, um triângulo. Então ali vai ter Varginha, Poços de Caldas e Pouso Alegre. Pouso Alegre vai estar na base e nós vamos estar lá em primeiro lugar, se Deus quiser. Em 2019, Pouso Alegre consiga o êxito de subir para o módulo 2. O Conversa de Boteco volta em instantes. Atingir milhares de pessoas ao mesmo tempo com uma variedade imensa de notícias tem sido a meta do Jornal da Cidade. Com anúncios impactantes e de leitura rápida, há que se ressaltar que o Jornal da Cidade é líder no mercado editorial há mais de uma década. Jornal da Cidade, um jornal com boas publicações, são renovadas diariamente através do seu site. Ao se decidir por anunciar em jornais, lembre-se que é preciso uma continuidade, uma frequência que te traga rápido o resultado desejado. Portanto, leia, anuncie e assine Jornal da Cidade, o jornal que o coloca de graça na internet. Jornal da Cidade, as notícias do jeito que você gosta. Olá, sou Ellen Moraes, professora do curso de Publicidade e Propaganda. Aqui os nossos alunos são preparados de verdade e na prática para ocuparem com excelência as vagas do mercado de trabalho. Nossas salas e laboratórios são organizados para que os alunos tenham aulas criativas e participem de projetos de extensão permanentes como agência experimental, fotografia publicitária, revista digital, além de rádio e produção de mídias audiovisuais. Venha para a Univas, aqui você pode mais! A Prefeitura de Pouso Alegre não para. Em 2 anos de administração, podemos ver melhorias por toda a cidade. A estrada que liga a rodovia MG 290 ao distrito do Pantano está sendo pavimentada, uma obra que os moradores esperavam há décadas. O Campo da Lema foi desapropriado para a construção de uma unidade de pronto atendimento, UPA 24 horas, o que trará mais conforto, agilidade e qualidade nos atendimentos emergenciais. Ainda há muito para se fazer, mas você sabe que pode contar com uma prefeitura presente. De volta com a nossa conversa de boteco, Donizete, para a gente encerrar, vai, faz a última, dá o uso, faz o homem correr. No finalzinho do programa, a gente quer agradecer muito o Zé Carlos, sabe que a gente aprendeu a gostar desses ídolos de Pouso Alegre, tanto ele quanto o Paulo da Pinto, o Grapete, agora o Andrezinho, que está no Corinthians, eles vão elevar muito o nome da cidade. Zé Carlos, como a gente tem ídolo no futebol, todo mundo que mexe com esse esporte tem o seu ídolo. Quem foi o seu ídolo no futebol? Bom, o ídolo pouso-alegrense meu é o Grapete, certo? O Grapete é meu ídolo, por isso que eu torço pro time do Atlético Mineiro, né? Agora, no Santos Futebol Clube, que eu joguei, eu fiquei lá do Santos de 76 a 84, certo? Com um contrato no Santos, é o Clodoaldo Tavares Santana, é o tricampeão do mundo, né? Mais de 450 jogos pelo Santos. Mais uma pessoa, um amigo. E nós vamos ter oportunidade, né, da TV, Jornal da Cidade, entrevistar esse ídolo do futebol brasileiro e mundial. Zé, obrigado então pela sua presença. Tá? Esperamos que você possa voltar aqui na nossa conversa de boteco, em outras oportunidades, e as suas considerações finais. Eu que agradeço a oportunidade de participar do Conversa de Boteco, da TV Jornal da Cidade. Meu prezado amigo Neilo Machado, o Anderson Campos, muito obrigado a toda a equipe, esse trabalho maravilhoso que vocês têm feito aqui em Pouso Alegre e para a região toda. No ano passado, no campeonato também, vocês estiveram lá no campeonato que o Pouso Alegre disputou, né, pela segunda divisão, vocês estiveram dando a maior força para nós. É uma honra
Um prazer muito grande participar desse primeiro programa Conversa de Boteco. Meu muito obrigado, Doni também. Muito obrigado, Doni. Agradeço a sua presença. E até a próxima, Zé Henrique. Vamos ver com um convidado especial. Próxima semana estamos de volta aqui no nosso Conversa de Boteco com mais um convidado especial. Combinado, não é isso? Combinado. Então tá certo, Conversa de Boteco volta na próxima semana aqui na TV Jornal da Cidade. Muito obrigado. A notícia de sua cidade, do seu estado e do Brasil no Jornal da Cidade. Você sempre bem informado.